Qual foi o momento em que você mais sentiu medo na vida? Minha amiga Carla implorou para que eu cuidasse de sua boutique enquanto ela ia ao tribunal pedir uma ordem de restrição contra William, o funcionário que havia demitido na semana passada depois que ele a atacou. Cheguei à loja às 9 horas e Carla já estava um farrapo de nervos, me mostrando como trancar a porta por dentro e onde ficava o botão de pânico embaixo do caixa. Ela disse que William não sabia sobre a audiência naquele dia, mas que eu deveria manter a porta trancada mesmo assim e só deixar entrar clientes que batessem. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever e seguir a página. Relato todos os dias a partir das 11. Obrigado. As mãos dela tremiam quando me entregou as chaves e disse que voltaria, no máximo, até o meio-dia. Tranquei a porta atrás dela e virei a placa para somente com o horário marcado, exatamente como ela havia me instruído. A primeira hora foi tranquila, apenas eu reorganizando as vitrines e tentando não pensar nesse tal William, que aparentemente havia jogado Carla contra a parede quando ela o demitiu por roubo. Por volta das 10h30, uma mulher bateu querendo olhar a loja e eu a deixei entrar, mantendo os olhos fixos na rua o tempo todo em que ela esteve ali. Ela saiu sem comprar nada e eu tranquei novamente de imediato. Às 11 horas comecei a me sentir mais aliviado, afinal Carla logo estaria de volta. Então vi alguém parado do outro lado da rua, observando a loja. Meu sangue gelou porque era idêntico à foto que Carla me mostrará de William. Mandei uma mensagem para ela perguntando quando terminaria, mas não tive resposta. Provavelmente não podia usar o celular no tribunal. William jogou o cigarro fora e começou a atravessar a rua. Não com pressa. Com calma, como se soubesse que eu estava preso ali dentro. Conferi a trava da porta mais uma vez e me movi para trás do balcão, onde ficava o botão de pânico. Ele chegou até a porta de vidro e bateu 3 vezes. Educado, como se fosse um cliente. Quando não reagi, ele bateu de novo, mais forte. Depois colou o rosto no vidro, cobrindo os olhos com as mãos para enxergar lá dentro. Nossos olhares se cruzaram e ele sorriu. Apontou para a maçaneta. Mexeu os lábios, abre. Balancei a cabeça em negação e ele bateu outra vez, tão forte que o vidro estremeceu. Então ergueu algo e meu estômago despencou. Era a carteira da Carla. Ele apontava para ela. Depois para a porta. Sempre sorrindo. Peguei o celular para ligar para o 190, mas ele fez que não com a cabeça e levantou a outra mão, mostrando as chaves do carro da Carla. Chacoalhando. Mexeu os lábios, ela está machucada. E apontou para baixo da rua. Depois de volta para a porta. Fiquei paralisado. Sem saber se ele realmente tinha feito algo contra Carla ou se apenas roubara suas coisas. Mas então sacou o celular e mostrou, através do vidro, uma foto que tirara. O carro de Carla com o para-brisa destruído. Eu perdi o ar. Ele recuou alguns passos e pensei que talvez fosse embora. Mas então puxou um pé de cabra de dentro do moletom e o golpeou contra a porta. O vidro rachou, mas não se quebrou. Ele bateu de novo e a rachadura se espalhou. Apertei o botão de pânico, mas não fazia ideia de quanto tempo levaria para a segurança chegar. Ele continuava batendo, cada golpe aumentando as fissuras. Pedaços começaram a cair para dentro. Liguei para o 190, mas disseram que as viaturas demorariam pelo menos 10 minutos. William me ouviu no telefone e começou a bater mais forte. Mais rápido. O buraco no vidro aumentava e ele enfiou o braço tentando alcançar a trava por dentro, mas não conseguiu. Peguei uma barra de exposição e acertei o braço dele, mas ele recuou rindo. Voltou a golpear com o pé de cabra e agora metade da porta já tinha ido abaixo. Corri para o escritório nos fundos procurando outra saída, mas só havia a porta da frente e uma janela pintada de branco, impossível de abrir. Quando voltei, William já tinha aberto espaço suficiente para passar e estava entrando. Segurei a barra como uma arma, mas ele tinha o pé de cabra e era maior que eu. Cadê o dinheiro? Disse, calmo demais. Eu disse que Carla não tinha feito nada contra ele e ele riu, dizendo que ela tinha roubado dele primeiro, que devia comissões. Ele girou o pé de cabra e quebrou uma vitrine, as joias voando para todo lado. Cada peça aqui deveria ser minha, gritou, destruindo outra. Tentei me aproximar da porta, mas ele bloqueou o caminho, levantando a arma. Você vai abrir o caixa, ordenou. Eu disse que não sabia a senha, mas ele agarrou minha camisa e me jogou contra o balcão. O hálito dele fedia cerveja e cigarro, e os olhos estavam vermelhos. Ele pressionou o pé de cabra contra minha garganta e disse, tente mais uma vez. Digitei números aleatórios e a máquina apitou com erro.
Ele pressionou mais forte contra minha traqueia e eu não conseguia respirar. Última chance, ameaçou. Já havia pontos pretos quando ambos ouvimos sirenes ao longe. O rosto dele se distorceu em fúria e levantou o pé de cabra acima da cabeça. Eu sabia que ele pretendia esmagar meu crânio antes que a polícia chegasse. Quando a barra começou a descer, torce o corpo com força para a direita e ergui a barra de exposição com as duas mãos. O metal se chocou com um estrondo horrível que fez meus dentes doerem. O impacto me arremessou contra a vitrine e cacos se cravaram no meu quadril. William cambaleou com o golpe desviado e quase perdeu o equilíbrio. Corri pelo outro lado do balcão, gritando mais alto que podia. As sirenes estavam cada vez mais próximas, eu só precisava resistir mais 30 segundos. Ele avançou, mas escorregou nos cacos, caindo de joelhos. Tentou se apoiar e o pé de cabra rolou pelo chão. Peguei o telefone do balcão e o arremessei na cabeça dele com toda a força. Acertou no ombro e ele praguejou, tentando se levantar. Derrubei um expositor para bloquear o caminho e colares se espalharam por todo o piso. Ele chutou por cima deles e tentou pegar o pé de cabra. Então a porta se encheu de uniformes e ouvi gritos por todos os lados. Largue a arma. No chão. 3 policiais entraram pela porta quebrada com as armas em punho. William se virou ainda com o pé de cabra e todos avançaram de uma vez. Eles o derrubaram nos cacos e ele caiu pesado, gritando sobre comissões. Um policial imobilizou o braço enquanto o outro tomava a arma. Viraram-no e o algemaram, mesmo com ele berrando que Carla lhe devia dinheiro. Minhas pernas cederam e deslizei pela parede, finalmente respirando, mas tremendo sem controle. Tudo havia acontecido tão rápido que eu não conseguia processar. Uma paramédica chamada Renata Marques ajoelhou ao meu lado, examinando minha garganta, onde ficaram marcas do ferro. Ela iluminou meus olhos e pediu para seguir o dedo dela, enquanto outro paramédico avaliava meu ombro. Já havia um hematoma se formando no ponto em que o primeiro golpe me atingira. Renata pediu para eu respirar devagar, verificando meu pulso e falando algo sobre choque. O oficial Kelvin se aproximou com o celular na mão e me mostrou uma foto, o carro de Carla, com o para-brisa totalmente destruído. Encontrado a 2 quadras do tribunal. Meu estômago afundou ao perceber que William realmente havia atacado o carro dela antes de vir até aqui. Ele deve tê-la seguido de manhã e esperado ela entrar. Howard perguntou se eu queria me sentar em outro lugar mais confortável, mas eu ainda não conseguia me mover. Meu celular tocou. Era a Carla, chorando e pedindo desculpas do banheiro do tribunal. Ela acabará de saber do ocorrido por alguém que vira as viaturas na frente da loja. Estava voltando correndo, mas o trânsito estava ruim e levaria uns 15 minutos. Eu disse que estava bem, embora não tivesse certeza disso. Os policiais começaram a recolher tudo como prova. Colocaram o pé de cabra em um saco transparente junto com a carteira e as chaves de Carla, que William carregava. Eles recolhem pedaços de vidro manchados de sangue do lugar onde ele caiu. O oficial Kelvin se senta ao meu lado, no chão, e registra meu depoimento inicial. Conto tudo a ele, desde o momento em que vi William do outro lado da rua até o instante em que o derrubaram. Ele anota cada detalhe em um pequeno bloco de notas e me pede para soletrar meu nome 2 vezes. Agora estamos sentados no degrau da entrada da loja, porque precisam processar a cena do interior. Ainda estou tremendo, incapaz de parar, por mais que tente inspirar e expirar fundo. Howard me entrega um número de caso anotado em um cartão de visitas. Ele diz que preciso ir ao pronto-socorro para cuidar da garganta e do ombro e, depois, comparecer à delegacia para prestar um depoimento completo. Concordo com a cabeça, mas, por dentro, penso na porta destruída e em toda a mercadoria de Carla exposta. Qualquer um poderia entrar e pegar o que quisesse antes que ela chegasse. Howard deve perceber o que passa pela minha mente, porque logo me assegura que deixarão um policial de plantão até a chegada de Carla. Renata volta e insiste que eu realmente devo ir ao hospital. Ela está preocupada com minha garganta, porque lesões nessa região podem inchar horas depois. A simples ideia de minha garganta se fechar quando eu estiver sozinha esta noite me faz concordar em ir. Eles me ajudam a levantar, minhas pernas ainda estão bambas, mas consigo andar. William já está no banco traseiro de uma viatura, gritando pela janela sobre dinheiro. Não o encaro ao passar, mas sinto o peso do seu olhar sobre mim. Renata me conduz até a ambulância e me ajuda a sentar no degrau traseiro. Ela mede novamente minha pressão arterial e escuta minha respiração com o estetoscópio. Outro paramédico traz um saco de gelo para meu ombro, e o alívio frio ameniza a dor pulsante. Observo enquanto chegam mais 2 viaturas e os policiais começam a estender a fita amarela em torno da fachada da loja.
Uma pequena multidão se forma do outro lado da rua, todos erguendo celulares para filmar. Isso provavelmente já está nas redes sociais, e me pergunto se minha mãe verá. Renata me pergunta se quero que ela ligue para alguém, mas balanço a cabeça. Lidarei com isso depois, quando conseguir raciocinar direito. Ela continua verificando minha garganta e explica que ferimentos assim podem inchar lentamente, até bloquear por completo as vias aéreas. Descreve como os tecidos inflamam aos poucos e como eu talvez só perceba quando já não conseguir respirar. O pensamento de estar sozinho em meu apartamento quando isso acontecer me faz entrar na ambulância sem resistência. Eles me deitam na maca, prendem as cintas de segurança e iniciam um soro enquanto seguimos para o hospital, sem ligar a sirene. O pronto-socorro está lotado, mas me levam imediatamente para dentro por causa da gravidade da lesão na garganta. Uma enfermeira checa novamente meus sinais vitais e o médico pede radiografias do pescoço e do ombro. O técnico me posiciona em diferentes ângulos e pede para eu permanecer imóvel enquanto a máquina dispara os cliques. De volta à sala de exame, coloca um gelo no meu ombro, e o médico me mostra as imagens na tela do computador. Há um hematoma extenso ao longo da traqueia e algo chamado de contusão óssea, bem onde a barra de ferro atingiu meu ombro. Ele diz que tive sorte, um golpe direto poderia ter esmagado completamente minha traqueia. Recebo prescrições de analgésicos e instruções para poupar a voz por alguns dias. Enquanto aguardo a papelada de alta, um detetive entra na sala usando um terno cinza. Apresenta-se como detetive Pedro e pergunta se estou em condições de prestar um depoimento completo. Ela tira um gravador e pede que eu relate tudo, desde quando Carla me pediu para cuidar da loja. Conto sobre o botão de pânico que ela me mostrou e o medo que demonstrara naquela manhã. Pedro faz perguntas específicas sobre o comportamento de William e sobre o que exatamente ele falou a respeito das comissões. Quer cada detalhe sobre o momento em que ele me mostrou a carteira de Carla e a foto do carro destruído. Descrevo como ele balançava a barra de ferro e foi quebrando a porta pedaço por pedaço. Explico também como me agarrou e pressionou a barra contra minha garganta. Pedro pergunta se notei o ritmo da respiração dele e se havia cheiro de álcool. A porta se abre e de repente Carla entra, com o rosto manchado de rímel, completamente em prantos. Ela pede desculpas repetidamente, tenta me abraçar e soluça, dizendo o quanto lamenta. Parte de mim gostaria de sentir raiva por ela não ter me alertado melhor sobre o perigo que William representava. Mas sua aparência despedaçada e assustada me impede. Permito que me abrace enquanto chora. Pedro espera até Carla se acalmar e então expõe o que conseguiu apurar até o momento. William provavelmente seguiu Carla até o tribunal de manhã e esperou que ela entrasse. Arrebentou o vidro do carro para roubar a carteira e as chaves, depois foi até a loja. Pedro afirma que o fato de tudo ter sido premeditado torna as acusações ainda mais graves. Carla continua dizendo que deveria ter me contado mais sobre o temperamento dele e seu problema com a bebida. Pedro anota cada informação que Carla fornece, inclusive possíveis lugares onde William poderia estar se escondendo. A enfermeira retorna com os papéis de alta e instruções sobre como monitorar sinais de dificuldade respiratória. Carla me leva até meu carro, ainda estacionado diante da loja, onde há cacos de vidro por toda a parte e fita amarela cruzando a porta. Meu celular vibra sem parar com mensagens perguntando se estou bem. Já havia um vídeo da prisão de William circulando, com milhares de visualizações em poucas horas. Os comentários são impiedosos, muitos culpando Carla por tê-lo contratado em primeiro lugar. Dizem que ela deveria ter percebido os sinais de alerta e jamais permitido que ele trabalhasse lá. Carla liga para um chaveiro para encontrar-se conosco na loja e reforçar a segurança antes de escurecer. Esperamos dentro do carro, observando curiosos diminuírem a velocidade para olhar os estragos. O chaveiro chega e começa a medir o espaço para instalar uma grade metálica na nova porta. Logo aparece também uma empresa de reparos para tapar a vitrine quebrada com compensado. Cada martelada me faz estremecer, e Carla segura minha mão a cada impacto. O som da furadeira fixando a grade me remete ao barulho do ferro contra o vidro. São necessárias 2 horas até que tudo esteja protegido, e Carla assina os cheques com as mãos trêmulas. À noite, tento jantar quando Pedro liga para meu celular. Ela informa que William pagou fiança, mas foi obrigado a usar uma tornozeleira com GPS. Está proibido de se aproximar a menos de 150 metros da loja ou de nossas casas. Se descumprir a ordem, volta direto para a prisão. Ainda assim, levanto 3 vezes para verificar se a porta do meu apartamento está trancada. Carla me manda mensagem pedindo que eu vá dormir na casa dela, porque tem medo de ficar sozinha. Arrumo uma bolsa e dirijo até lá, mesmo exausta e com o ombro latejando.
Terminamos no sofá assistindo a comédias bobas, fingindo rir das piadas. Cada vez que um carro passa na rua, ficamos tensas e olhamos para a janela. Nenhuma de nós comenta, mas ambas estamos em alerta, esperando ouvir passos ou vidros se partindo. Por volta da meia-noite, tentamos dormir, mas continuamos checando os celulares a cada poucos minutos. Às 2 da manhã, o barulho de uma porta de carro batendo me desperta de imediato. Meu coração dispara, agarro o celular pronta para discar 190. Carla também está acordada, ficamos imóveis no sofá, sem sequer respirar. Esperamos por mais ruídos até, finalmente, ouvir vozes e perceber que era apenas o vizinho dela chegando bêbado do bar. Quase não dormimos depois disso, e ao amanhecer seguimos para a loja encontrar os empreiteiros que Carla contratara. O responsável caminhou pelo espaço, balançando a cabeça e passando a mão pelo batente da porta, até puxar um pedaço de madeira que se desfez em suas mãos. Mostrou como William não havia apenas quebrado o vidro, mas empenado toda a estrutura metálica ao golpear, tornando necessária a substituição completa, não apenas de novos vidros. Ele fez os cálculos no celular e mostrou a Carla o novo orçamento, que dobrava o valor esperado. Seu rosto empalideceu. Enquanto os trabalhadores mediam e tiravam fotos, começamos a checar as vitrines destruídas com uma prancheta, comparando o que restara com as fichas de inventário. As peças maiores estavam, mas muitas menores haviam desaparecido. Anéis e pulseiras que somavam cerca de $3.000 estavam simplesmente sumidos. Carla repetia que William devia ter enfiado punhados de joias nos bolsos enquanto destruía tudo, mas não havia como provar o que ele de fato roubara ou o que se perderá entre os cacos. Ela queria reabrir imediatamente, mesmo com metade da fachada coberta por madeira, porque cada dia de portas fechadas representava prejuízo. Disse a ela que não me sentia pronta para voltar àquele lugar, e ela se irritou, afirmando compreender meu medo, mas lembrando que tinha contas a pagar e não podia esperar até eu me recuperar. Ficamos discutindo diante da janela tapada, e percebi que ela estava à beira das lágrimas de frustração, quando um carro estacionou e o senhorio desceu furioso. Ele veio direto até nós, exigindo saber o que havia acontecido com sua propriedade e se o seguro de Carla cobriria todos os danos. Ele continuava apontando para as tábuas de madeira e para a estrutura da porta empenada, dizendo que era exatamente esse tipo de problema que ele não precisava e que talvez fosse hora de considerar se uma joalheria era realmente adequada para o prédio dele. Carla tentou explicar sobre a ordem de restrição e que William agora usava uma tornozeleira eletrônica, mas o senhorio apenas balançou a cabeça e disse que pensaria se renovaria ou não o contrato de aluguel quando vencesse, dali a 3 meses. Depois que ele foi embora, o telefone de Carla tocou. Era alguém do gabinete do promotor, informando que William seria acusado de agressão, invasão, vandalismo e roubo. A mulher no telefone disse que seu nome era Daniela Maier e que seria responsável pelo caso, acrescentando que eu provavelmente teria de testemunhar caso William não aceitasse um acordo judicial. Ela nos deu seu número direto e pediu que ligássemos se lembrássemos de qualquer outro detalhe sobre o ataque. Naquela noite, enquanto eu aquecia uma sopa, meu celular vibrou com uma mensagem de voz de um número restrito. A voz estava abafada, mas ainda consegui distinguir as palavras me dizendo para pensar muito bem no que eu diria à polícia sobre William. Minha mão começou a tremer porque reconheci a voz. Era de alguém que já havia trabalhado na loja de Carla junto com William, um cara que tinha saído do emprego alguns meses antes. Liguei imediatamente para Pedro e reproduzi a mensagem para ela pelo telefone. Dentro de 1 hora, ela estava no meu apartamento com um bloco de anotações, pedindo que eu escrevesse tudo o que lembrava sobre a voz e o que exatamente havia sido dito. Ela me ajudou a registrar a ocorrência da ameaça e depois abriu um mapa do meu bairro, marcando diferentes rotas que eu poderia usar para voltar do trabalho ou da academia. Deu-me seu número pessoal, 2 contatos de emergência e sugeriu que criássemos uma palavra-código para eu enviar a Carla caso algo parecesse errado. Escolhemos inventário, pois soaria natural em meio à rotina da loja. Pedro também me mostrou como compartilhar minha localização em tempo real com o celular de Carla e sugeriu que eu variasse minha rotina para evitar previsibilidade. Antes de ir embora, mencionou uma aula de autodefesa que começaria na semana seguinte no centro comunitário e disse que poderia me ajudar a recuperar a sensação de controle. Naquela mesma noite, inscrevi-me online, e o instrutor me respondeu rapidamente por e-mail, enviando links de vídeos sobre como manter a atenção ao redor e técnicas básicas de fuga caso alguém me agarrasse. No dia seguinte, voltamos à loja para continuar a limpeza. Eu varri os cacos de vidro para pá quando senti algo cortar minha palma. O sangue começou a pingar no chão, e Carla correu com o kit de primeiros socorros, enrolando minha mão enquanto ficávamos ali, em silêncio, percebendo quão arruinadas estávamos.
Enquanto ela fixava a atadura, notei que suas próprias mãos também tinham pequenos cortes, resultado de passar a manhã toda recolhendo fragmentos quebrados. Estávamos as duas andando feridas, tentando reconstruir algo enquanto nossos corpos encontravam novas maneiras de nos lembrar do que tinha acontecido. O perito da seguradora chegou enquanto minha mão ainda latejava e começou a fotografar tudo, mas logo fez comentários insinuando que algumas das vitrines já pareciam antigas, perguntando se tínhamos certeza de que estavam em perfeito estado antes do ataque. Carla precisou vasculhar o celular para encontrar fotos da semana anterior, provando que todas as peças estavam intactas, e mesmo assim ele insistia que parte do estrago poderia ser anterior. Ele mediu cada rachadura e registrou cada vidro quebrado, mas era nítido que procurava brechas para reduzir a indenização. Carla mostrou recibos no laptop com as datas de compra e os valores de cada vitrine nova, mas o perito apenas continuava anotando, dizendo que precisaria revisar tudo com o supervisor. Ficamos quase 2 horas passando item por item, enquanto ele questionava se realmente valiam o que Carla declarava e se todos os danos tinham sido causados por William ou se alguns poderiam ser de desgaste natural. Após 3 horas, o ajustador finalmente foi embora e Carla desabou contra o balcão, com o semblante derrotado. Trancamos a loja e seguimos até uma cafeteria próxima, onde ela pediu 2 lattes com as mãos trêmulas. Ficou mexendo o açúcar na xícara por tempo demais antes de erguer os olhos vermelhos para mim. Ela disse que sabia que William tinha um temperamento difícil quando contratou, mas a loja estava tão movimentada durante as festas que precisava desesperadamente de ajuda. Contou que já ouvira perder a paciência com clientes indecisos e que uma vez ele socou a parede do estoque porque um pedido havia chegado errado, mas como sempre aparecia no horário e carregava caixas pesadas, ela se convencia de que ficaria tudo bem quando a temporada acabasse. Empurrei meu café para longe e disse diretamente que continuaria ajudando, mas apenas se ela prometesse priorizar a segurança dali em diante. Nada de ignorar sinais de alerta só para manter o funcionamento da loja. Ela assentiu e pegou o celular para pesquisar empresas de segurança, enquanto eu anotava novas regras, como nunca deixar apenas uma pessoa no balcão e instalar mais câmeras. Ainda estávamos escrevendo quando meu celular tocou com um número desconhecido. O homem do outro lado se apresentou como repórter de um jornal local e disse que queria nossa versão da história, porque os amigos de William estavam publicando nas redes sociais que Carla devia milhares em comissões a ele. Respondi que só daríamos informações factuais sobre o ataque e nada além disso, encerrando a ligação quando ele insistiu em mais detalhes. Meu telefone tocou novamente, e dessa vez era minha mãe, que tinha visto a notícia online. Ela chorava, implorando que eu parasse de ajudar na loja, dizendo que nenhum dinheiro valia minha vida. Não tive como contestar e prometi pensar a respeito, mas nós duas sabíamos que eu não abandonaria Carla agora. 3 dias depois, estávamos sentadas no fundo do tribunal para a audiência de fiança de William. A promotoria pediu que ele fosse mantido preso sem direito à fiança, mas o juiz decidiu deixá-lo em liberdade com novas condições. William teria de se submeter a testes toxicológicos aleatórios, estava proibido de consumir álcool e deveria estar em casa até às 20 horas todas as noites. Pedro se inclinou e sussurrou que isso era comum em casos de agressão, mesmo que soasse errado para mim. O juiz continuou explicando que a tornozeleira eletrônica emitiria um alerta se William chegasse a menos de 150 metros da loja, de nossos apartamentos ou do tribunal. Se descumprisse qualquer regra, voltaria direto para a prisão. William estava de terno mal ajustado, acenando com a cabeça a cada instrução, enquanto seu advogado, Carlos Love, mantinha a mão em seu ombro. Na semana seguinte, Carla e eu passamos a manhã inteira à mesa da cozinha dela, preparando-nos para a audiência da ordem de restrição. Imprimimos todas as mensagens ameaçadoras, fotos dos danos, cópias dos boletins de ocorrência, prontuários médicos da minha ida ao pronto-socorro e declarações de testemunhas que haviam presenciado o comportamento de William na loja. A pilha de documentos tinha quase 5 centímetros de altura, e só de olhar já senti meu estômago revirar. Na audiência da tarde, o advogado de William levantou-se e disse que tudo não passava de um mal-entendido sobre salários que saiu do controle. Alegou que William só tentava cobrar o dinheiro que lhe deviam e que a situação escalou quando nos recusamos a ouvir. O juiz o interrompeu, perguntando se ele realmente queria minimizar um ataque com arma letal. Carlos Love começou a responder, mas o juiz já examinava nossa pilha de evidências. Passou 10 minutos lendo cada documento enquanto permanecíamos em silêncio absoluto. Então ergueu os olhos e anunciou que concederia uma ordem de restrição de 3 anos abrangendo a mim, Carla e a própria loja. William não poderia nos contatar diretamente nem por terceiros e teria de entregar todas as armas de fogo ou objetos perigosos que possuíssem até 24 horas.
Ao sairmos do tribunal, um homem começou a nos filmar com o celular. Carla pediu que parasse, mas ele continuou questionando se tínhamos algum comentário sobre o caso. 2 seguranças do tribunal intervieram, ordenaram que o sujeito se afastasse e nos escoltaram por um corredor lateral até a garagem. Um deles permaneceu conosco até entrarmos em nossos carros, certificando-se de que ninguém nos seguia. Carla me abraçou no estacionamento, e ambas começamos a chorar, porque finalmente parecia possível respirar de novo, embora soubéssemos que aquilo ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, uma funcionária dos serviços de apoio às vítimas me telefonou, orientando-me sobre como solicitar fundos de indenização que poderiam cobrir meus custos médicos e os dias de trabalho perdidos. Explicou os formulários necessários, onde obter cópias de meus prontuários e me encaminhou para uma terapeuta especializada em vítimas de crimes violentos. Minha primeira sessão ocorreu 3 dias depois, em um pequeno consultório no centro, onde a terapeuta pediu que eu descrevesse tudo. Ao chegar à parte da barra de ferro contra minha garganta, minha mão subiu instintivamente para o local. Ela me ensinou um exercício de ancoragem, pressionar os pés firmemente no chão e identificar 5 coisas que consigo ver, 4 que consigo ouvir, 3 que consigo tocar, 2 que consigo cheirar e 1 que consigo saborear. Soa simples demais, mas realmente ajudou quando as lembranças ficaram intensas demais. Enquanto isso, Carla decidiu fazer uma reabertura discreta apenas para clientes antigos, que já haviam perguntando por mensagens quando ela voltaria. Mantivemos a parte coberta por madeira enquanto os reparos definitivos eram feitos. Ajudei-a naquela manhã e vi 3 clientes diferentes entrarem com flores. Uma senhora mais velha trouxe uma bandeja inteira de biscoitos. Carla chorou. E eu chorei junto, emocionada com tanta gentileza. O perito da seguradora finalmente ligou depois de 3 semanas de idas e vindas, trazendo um cheque que cobria a maior parte dos prejuízos, além de um valor extra suficiente para Carla atualizar todo o sistema de segurança com câmeras melhores, que gravavam diretamente na nuvem, e botões de pânico em 3 pontos, em vez de apenas um. 2 dias depois, a detetive Pedro me telefonou dizendo que William havia aceitado um acordo judicial, 2 anos em liberdade condicional, aulas de controle da raiva e pagamentos mensais de restituição para cobrir o que o seguro não arcou. Isso significava que ele não cumpriria a pena de prisão, mas, pelo menos, não precisaríamos testemunhar em um julgamento. Eu vinha frequentando as aulas de autodefesa no centro comunitário e, durante minha 3ª aula, o instrutor me fez praticar como escapar de diferentes tipos de imobilização. Quando ele me agarrou por trás em um mata-leão, lembrei dos passos aprendidos e consegui me soltar logo na primeira tentativa. O instrutor disse que minha memória muscular estava se desenvolvendo mais rápido do que a maioria dos alunos, e, pela primeira vez, acreditei de verdade que talvez eu pudesse me defender melhor se algo voltasse a acontecer. 3 semanas após o ataque, Carla e eu já tínhamos criado toda uma nova rotina. Mandávamos mensagens sempre que chegávamos em casa em segurança. A loja contava com pelo menos 2 pessoas trabalhando mesmo nos horários mais tranquilos. E mudamos os botões de pânico para pontos estratégicos, perto da porta, do caixa e do escritório nos fundos. Não éramos mais as mesmas pessoas de antes de William arrombar aquela porta, mas estávamos funcionando, enfrentando cada dia sem nos assustar com qualquer ruído, olhando para trás a partir de onde estamos agora. Não estamos magicamente curadas nem nada disso, mas a loja está mais protegida do que jamais esteve, com câmeras novas, alarmes e protocolos claros. Nós 2 temos terapeutas que vemos regularmente. William não pode chegar perto de nós sem ir direto para a prisão. E, mais importante do que tudo, provamos a nós mesmas que conseguimos sobreviver ao pior que poderíamos imaginar, e continuar. Obrigado por passar esse tempo comigo hoje. De verdade. A vida sempre nos lança lições, se a gente parar e prestar atenção. Até que nossos caminhos se cruzem novamente, meu amigo. Se você chegou até o fim, deixe um comentário. Eu adoro ler cada um deles.